perguntar para a Duda se ela teve por lá. Maria Eduarda Canieto também requisitada para esse momento, porque além de festa, tem preocupação das grandes rondando por Sorocaba. Essa semana foi confirmado o primeiro caso, né, em humanos de varíola do macaco. Apareceu mais uma pessoa acometida, Maria Eduarda? Mais um caso, Rodrigo. Ontem a prefeitura confirmou esse segundo caso. É um jovem de 25 anos que foi para a capital, então há mais ou menos um mês. Ele e o outro homem de 28 anos, que o caso foi confirmado durante a semana, também que foi para São Paulo, estão em isolamento domiciliar. Os dois passam bem, não precisaram de nenhum tipo de internação, mas estão sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica. A gente tem falado bastante, né, o quanto a varíola do macaco tem assustado, por isso hoje a gente convidou a doutora Stephanie Croco, que é infectologista, e vai falar um pouquinho mais sobre essa doença e dar dicas aí para quem está em casa, até tirar dúvidas. Doutora, boa tarde, muito obrigada por ter topado participar com a gente. Vamos primeiro falar do alerta, principais sintomas da varíola do macaco. Boa tarde. Então, os principais sintomas, eles ocorrem geralmente depois de 5 ou 13 dias do contato com o paciente suspeito. Algumas pessoas têm, antes do aparecimento das lesões de pele, têm sintomas como febre, dor no corpo, mas tem gente que já vai direto para as lesões de pele, que podem começar como manchinhas, depois algumas bolinhas que vão evoluir depois para crostas. Essas manchas, elas aparecem aonde normalmente? Os principais locais que têm aparecido nesse novo surto, né, de 2022 são principalmente face, alguns em região genital também, boca, são os principais locais. A gente vem já muito assustado, né, do Covid, que é um vírus. A gente sabe que a varíola do macaco também é um vírus. Você até estava comentando comigo antes da gente entrar ao vivo que é um parente aí da varíola mesmo. Falando sobre prevenção, quais são os cuidados em relação a essa varíola do macaco, que, lembrando, não é transmitida do macaco para o homem, né? Exato. Então, a transmissão é por contato com as lesões de alguém que tem a varíola, né? Pode ser também não só com contato com as lesões, mas às vezes ambientes próximos. Então, se coça a lesão e toca, por exemplo, numa mesa, essa mesa pode estar contaminada também. Também pode ser transmitido por gotículas respiratórias. Então, para se proteger, né, se você tiver alguém que esteja com suspeita, evitar esse contato mais próximo, né? Se tiver alguém morando na casa que tenha suspeita, precisa ficar idealmente num quarto isolado. Todas as roupas, tanto roupas que a pessoa veste quanto roupas de cama, devem ser lavadas e tem que tomar cuidado no manejo dessas roupas. Usar uma luva descartável antes de tocar nessas roupas para colocar na máquina de lavar. Isso pode ser lavado com água quente e detergente mesmo. Não, pode ser adicionado o hipoclorito, mas não necessariamente, tá? Às vezes só água e sabão. A pessoa suspeita ou contaminada precisa estar de máscara. E se alguma outra pessoa da casa for entrar em contato com ela, o ideal também é usar máscara. Se for ajudar a cuidar das lesões de pele, usar também uma luva, depois descartar e sempre higienizar muito bem as mãos. Em relação a esses cuidados, né, você já falou, a gente estava falando sobre a transmissão. Comecei a ter sintoma, tô com uma mancha no rosto, tô com uma ferida. Quando que eu devo procurar uma ajuda? O ideal é, assim que tiver o aparecimento de qualquer um desses sintomas, mesmo que seja só a febre, dor no corpo, que pode iniciar antes das lesões, o ideal é procurar um serviço médico para fazer esse atendimento e cuidado. E essa varíola do macaco, ela é grave, doutora? É uma coisa que realmente pode levar à morte, que merece toda a atenção da população? A maioria dos casos são casos leves. Existem alguns poucos casos que tiveram complicações respiratórias que às vezes podem evoluir com casos mais graves, mas isso é muito raro. A maioria realmente são casos leves, consegue tratar em casa, não necessita nem de internação em hospital. Muito obrigada pela entrevista, por ter topado conversar com a gente. Olha, Rodrigo, em todo o estado de São Paulo, a Secretaria
estadual de saúde já confirmou 818 casos. Aqui, então, são 2 casos. A gente já deu um aqui na região de Sorocaba, também em julho, que foi confirmado em Itararé. Como a doutora disse, é uma doença que, graças a Deus, né, está sendo leve. A gente vem aí de Covid, assustou muito, muitas pessoas acabaram indo por causa da doença, mas merece toda a atenção, todo o cuidado para que essa doença não se alastre, né, Rodrigo?